paz do Senhor Jesus Cristo, que bom ter você aqui no canal da nossa igreja para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. Hoje, com muita alegria, estamos iniciando o quarto trimestre de 2024. Louvamos a Deus porque estamos estudando hoje esse tema tão importante, as promessas de Deus. Eu faço votos, peço ao Senhor que nesse último trimestre do ano de 2024, mais uma vez, possamos ser edificados, eu creio, seremos abundantemente abençoados por Deus. O tema do trimestre é as promessas de Deus. Confie, viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então, ao longo desses 3 meses, vamos celebrar ao Senhor, porque Ele tem nos feito promessas. As promessas de Deus, é bom, eu sei que você já sabe, mas é bom lembrar, Deus nunca brinca com ninguém e Deus jamais brinca em fazer promessa a alguém. As promessas de Deus direcionadas a nós é a certeza, é a convicção, é a garantia de que Ele promete, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, eu tenho a convicção de que teremos um trimestre abençoado. A revista desses últimos 3 meses do ano é comentada pelo querido pastor Elinaldo Renovato. É um servo de Deus dedicado ao estudo da palavra do Senhor. E ao longo desse trimestre estudaremos as promessas de Deus para Israel, para a igreja, promessa e obediência. Por que essa dualidade? O que é que constitui, então, esse equilíbrio? Como devemos nos relacionar? Basta ter posse da promessa? Vamos estudar isso na 4ª lição. A promessa de salvação, promessa de cura divina. A lição 7, estudaremos a promessa de um coração novo. Promessa de paz, promessa de a lição de número 9, o título será Promessas para Pais e Filhos. Lição 10, a promessa da proteção divina, a promessa da provisão, a promessa da vida abundante e encerraremos as promessas de Deus são infalíveis. Então, nós temos este privilégio de sermos orientados por Deus, orientados através da sua palavra a confiar em Deus e confiar nas suas promessas. A nossa igreja tem um prazer imenso em ter você acompanhando o conteúdo do nosso canal. Para quem não é inscrito, você que está chegando agora, clique aqui embaixo, se inscreva agora, ou você pode também compartilhar esse vídeo, pode abençoar alguém, curta esse vídeo, divulgue e o Senhor irá recompensar a sua vida. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. A nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Eu sou o seu irmão em Cristo, William Enoque, e quero agradecer a Deus pela sua vida e pedir que continuemos servindo a Deus, mas que você continue também nos ajudando a levar esse conteúdo a mais e mais pessoas e assim estaremos juntos anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Vamos então à nossa lição de número 1, do dia 6 de outubro, as promessas de Deus. O texto áureo, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu, Jeremias, velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus chama Jeremias e é linda a chamada de Jeremias e vamos aprender que Deus não chama ninguém sem antes dar uma visão. Deus dá uma visão para Jeremias e confirma o coração de Jeremias. Olha, tenha tranquilidade, porque eu velo, Jeremias, sobre a minha palavra. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Vamos entender sobre isso e tenho certeza que será de muita edificação para a nossa alma. A leitura bíblica em classe, Isaías, capítulo 55, dos versículos 6 ao versículo 13. Eu vou ler aqui apenas o versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
buscai-o enquanto está perto. Que este seja o nosso compromisso, que essa seja a ênfase para servirmos a Deus, buscar a Ele. Ele tem nos feito promessas, tem cumprido promessas em nossas vidas e nós continuaremos crendo e sendo abençoados em nome de Jesus. Essa aula tem como objetivo definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Também apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E por último, elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Esses e outros conteúdos, ensinos, você acompanha a partir de agora com o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, o pastor Diego Fonseca. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar de volta aqui com vocês nesse canal especial AD Prudente Oficial. Um prazer poder revê-los. Muito obrigado, pastor William Enoch, que nos antecedera. Minha palavra de gratidão dirigida ao nosso presidente, pastor Samuel Padilha, por permitir que aqui estivéssemos a fim de dialogarmos juntos. Eu digo juntos porque, muito embora estejamos aqui na condição de porta-vozes desse instrumento de formação através da EBD, de subsídios, de compartilhamentos, você, enquanto ouvinte, nos dá audiência para poder partilhar dos conteúdos que aqui são propostos. Hoje, com especificidade, nós temos tido a alegria de poder iniciar o 4º trimestre, como o pastor William já colocou. Eu reforço que para nós é uma satisfação dialogarmos com vocês sob as lentes do pastor Linaldo Renovato acerca das promessas de Deus. Suponho que será um trimestre de bênção, que acrescentará muito valor à nossa fé e espero que você, sempre que puder, esteja por aqui, curtindo, compartilhando. Se não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho e vamos, porque Deus tem bênçãos para as nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Isto posto, eu quero convidá-los para refletirmos um pouquinho sobre os primeiros assuntos, ou por que não dizer, o primeiro tópico da aula de hoje, que falará sobre um convite de Deus. Lembrando que nós estamos dentro de um nicho maior, que são as promessas de Deus, e o primeiro assunto, a propósito, fala exatamente sobre esse tema, as promessas de Deus. E o assunto inicial, proposto pelo pastor Renovato, é falar sobre um convite de Deus. A começar por um convite, uma promessa. Eu me recordo e faço a questão de destacar um elemento importante destacado pelo próprio pastor Elinaldo, quando ele ressalta a informação do verso de número 11, proposto no capítulo de número 55 do profeta Isaías. Faço questão, inclusive, de destacar o que esse texto diz. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Vejamos que se existe um convite, existe respectivamente uma promessa, e essa, agora em pauta, é aquela propositura feita por Isaías, obviamente que ele estava em uma profunda comunhão com o Espírito de Deus, e dilatar a Deus agora por meio desse profeta esse conceito. A palavra do Senhor não retorna para si vazia, mas executa aquilo que lhe apraz. E aí a gente tem dois viés, dois caminhos, duas linhas de interpretação que não são tão tênues assim. Pelo contrário, são muito claras. Eu não vejo que elas estão tão próximas, embora sejam paralelas, cada qual pode ser interpretada por um ângulo. E o próprio autor faz questão de fazer essa dissociação, essa distinção, e a gente só está aqui para fomentar e colocar lupa naquilo que ele enxerga. Veja que o autor faz questão de destacar que esses dois campos possíveis de uma palavra que não volta vazia é a concentração da redenção ou da condenação. Isto é, a palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção ou quer para a condenação. Aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete. Veja que eu estou colocando tudo que Deus diz, fala ou promete, seja para efeito de redimir, ou seja para efeito condenatório, não volta para Deus vazio, mas faz aquilo que lhe apraz. Secundariamente, o autor destaca que é preciso buscar
grife, sublinhe, rascunhe, circule o verbo em questão, buscar ao Senhor. É um outro texto que nós temos na altura do capítulo 55 do profeta Isaías, agora com especificidade o verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Esse texto fala de uma busca que concomitantemente acontece por meio da oração e de um relacionamento sincero a fim de encontrarmos ou alcançarmos uma resposta dele, a saber, o Senhor nosso Deus. O autor, pastor Elinaldo, faz questão inclusive de, nesse momento, nessa altura, trazer luz a textos neotestamentários. Os textos de Mateus 7:7 e 7:8 são textos que são evocados aqui. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que procura acha, enfim. Há uma máxima inserida na altura do capítulo 7 de Mateus, obviamente que ela está circundada de um contexto que não pode ser abdicado, mas ainda assim, dentro desse campo de visão ou dessa cosmovisão, a interpretação do pastor Elinaldo Renovaldo é coerente, muito embora eu gostaria de apenas fazer um grifo muito pessoal. Espero que você, de alguma forma, respeite ao menos esse ponto de vista. Talvez você não concorde, mas suponho que a gente trafegue numa mesma linha, ou pelo menos uma linha parecida. Quando o texto diz, pedi, dar-se-vos-á, porque o que pede recebe, não necessariamente ele está dizendo que aquele que pede recebe o que pediu. Porque muitas vezes nós, enquanto cristãos, supomos que tudo que nós pedirmos a Deus seguindo essa máxima, receberemos. E receberemos exatamente, criteriosamente, ipsis literis, aquilo que pedimos. E nem sempre essa é a equação, nem sempre a conta é exata e ela fecha. Na maioria das vezes, existe uma sobra na equação. E a gente não entende, a gente não compreende. Primeiro porque ninguém consegue esquadrinhar o entendimento de Deus, conforme registra Isaías 40, verso 28. Segundo porque os pensamentos de Deus e os seus caminhos são mais elevados, por que não dizer maiores do que os nossos. Então, raramente a conta fecha, ela se alinha com a nossa matemática. A matemática de Deus nem sempre é exata. A equação que ele propõe nem sempre é como ou com um resultado esperado. O fato é que aquilo que você pede, você recebe, seja da forma ipsis literis com a qual você pediu, ou seja de uma forma diferente, dinâmica, antônima, mas ela acontece. Isso é um fato. Portanto, buscar ao Senhor e invocá-lo é um pré-requisito importantíssimo para nós, enquanto cristãos, que procuramos afinar o nosso relacionamento com Deus. Por fim, o autor assegura que é preciso se arrepender. O outro texto, agora o verso 7 do capítulo 55 de Isaías, e aí você pode voltar à leitura bíblica, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Se existe uma expressão conhecida no mundo do trânsito, e todos vocês que são habilitados e me assistem aqui se lembram, é a expressão conversão. Convergir é mudar a direção, é mudar a rota. Arrependimento não se configura ou se caracteriza única e exclusivamente num sentimento de culpa. Sentir-se culpado não necessariamente assegura, configura e caracteriza arrependimento. Sentimento de culpa é uma sensação que o sujeito tem, mas no dia posterior ele repete, reproduz todas as práticas cometidas num contexto anterior. Agora, arrependimento é uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, uma mudança de rota, uma conversão, evidentemente, na qual o sujeito dá um giro de pelo menos 180 graus. Ele estava numa direção norte, agora ele está numa direção sul. Se estava numa direção leste, agora a sua direção é oeste. Existe uma mudança brusca, significativa, existem impactos no entorno dessa alteração. E isso é arrependimento. O autor diz, é preciso se arrepender. E olha só o que ele diz além disso. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece de fato em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso. E os seus caminhos mais altos que os nossos. Portanto, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Que
que estou aqui nessa condição, e você, meu caríssimo irmão que nos acompanha, tenhamos a sensibilidade do reconhecimento e do arrependimento. Tenhamos noção que carecemos dia após dia nos arrependermos dos nossos feitos e malfeitos e pedir a bênção de Deus sobre nós, mudar o nosso comportamento, ser uma pessoa melhor, ser um marido melhor, um pai melhor, um homem melhor, um cidadão melhor, um cristão melhor. Que o Senhor nos ajude a ter um coração arrependido, quebrantado e disposto a uma mudança cotidiana para louvor e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo tópico da lição de hoje, as promessas e seus fundamentos. Observe que a palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, ela pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, pela promessa a Isaac, a Jacó. Mas no Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo foram cumpridas na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor, eles serão ressuscitados e que inclusive os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. E esta é a maior promessa da igreja. Este é o nosso compromisso de servirmos a Deus para morarmos no céu, e nós fazemos isso com alegria, com gratidão, com muito esforço também, porque é bíblico, o céu é tomado à força e nós cremos na promessa do Senhor. Nós somos firmes nessa promessa. E é interessante, irmãos, que, por exemplo, nós cantamos o hino da harpa e declaramos, né, firme nas promessas do Senhor, sim, firme nas promessas do Senhor, né, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores, exaltarei ao Senhor. E ocorre que às vezes é muito mais fácil nós falarmos isso ou até cantarmos do que praticarmos, mas que o Senhor nos fortaleça, nos dê graça para que de fato, em todos os dias, sejamos firmes nas promessas do Senhor nosso Deus. Então podemos afirmar que a palavra promessa, ela refere-se ao ato ou ao efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Já parou para pensar nisso? Que a promessa de Deus é um compromisso de Deus contigo. Que a promessa de Deus é um compromisso, é um contrato, é uma bênção de Deus com a sua vida. É aquela coisa assim, olha, não recebi ainda, mas Deus prometeu. Se Deus prometeu, eu descanso. Eu confio firmemente que no céu vou descansar. Com Jesus alegremente é o outro louvor da harpa. Então nós cremos nas promessas de Deus. Deus é infalível, Deus não falha, Deus não erra, Deus não muda. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías, o Deus Todo-Poderoso nunca falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, nós servimos a um Deus onipotente. O nosso Deus é onisciente, o nosso Deus é onipresente. Ele está agora renovando as nossas forças através da palavra. Ele restaura o nosso coração, Ele nos abençoa, Ele está conosco, Ele está contigo aí. Ele está presente. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que o ser humano algum pode ter. Somente o nosso Deus. E é exclusivo de Deus. Por exemplo, nenhum ser humano ele tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele tem essas capacidades como constituintes da sua própria natureza. É por isso, Deus não fala em nada, Deus não erra em nada, Deus não se confunde. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir? Quem é que pode barrar? Ninguém, porque há poder no nome de Jesus. Por último, Deus zela pela sua palavra.
Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e, por isso, ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então veja, aqui a visão de Jeremias era o Senhor permitindo a ele contemplar que aquilo que de repente estava improdutivo, aquilo que aos olhos de alguém poderia não ter nenhuma saída, não ter nenhuma expectativa de transformação, mas Jeremias vê uma vara de amendoeira, era a ideia de que, ao ouvir a voz de Deus, os ramos começariam a brotar novamente. Aleluia, a primavera chegando era o resultado de a saída do período da dificuldade, de um período de muita luta, mas agora o florescer são os ramos voltando, retornando, florescendo, a primavera de Deus chegando, porque as promessas de Deus nunca falham. A promessa é ato, é efeito de Deus prometer algo a outrem ou a você mesmo. Então, se você crê nisso, desfrute da promessa e o Senhor irá honrar a nossa fé. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para tecer um comentário do tópico 3. E nesse comentário nós falaremos um pouquinho sobre tipos e propósitos das promessas de Deus. Fique conosco. Até aqui, pastor William e este que vos fala, temos comentado dentro do possível argumentos que possam, de alguma forma, cooperar com você, professor ou aluno da EBD, e a nossa expectativa é que, de fato, essa cooperação exista. Portanto, a essa altura, pastor Elinaldo fala, em princípio, sobre promessas incondicionais. A que elas se referem? O que é uma promessa incondicional? Bem, nas entrelinhas, ou por que não dizer no frigir dos ovos, essa é uma expressão que diz respeito àquelas promessas que independem das circunstâncias. Elas são ultracircunstanciais. Por exemplo, promessas relacionadas ao Messias, tanto aquelas que diziam respeito ao seu nascimento, e há uma propositura fantástica no livro do profeta Isaías, que é uma das composições literárias proféticas mais altruístas, mais significativas, mais densas e ao mesmo tempo que mais correspondem mensagens do Messias no Antigo Testamento, além de ser considerado uma Bíblia em miniatura. E esse texto de Isaías, você encontra, por exemplo, aquele que está registrado no capítulo de número 9, verso 6, a respeito do nascimento, do Emanuel, aquele que seria o Deus conosco, o Cristo. No Novo Testamento, por exemplo, recursos previstos na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versos 13 ao 17, nós temos elementos também não menos importantes, com relação à transformação dos vivos, à ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, elementos fulcrais que estão por acontecer. A propósito, abro um parêntese para você ter mais atenção aos fatores fenomenológicos que têm acontecido no nosso contexto atual. Olhe para Israel, olhe para o contexto do Oriente Médio, olhe para toda a nossa natureza, os recursos que têm acontecido e os impactos que têm ocorrido no sistema climático. Olhe para tudo, olhe para a sociedade, olhe para a depreciação dos valores e princípios judaico-cristãos, olhe para a sociedade, para a sua deturpação moral, olhe para todos os eventos fenomenológicos, como disse que tem acontecido, e veja, conclua, nós temos uma evidência, Jesus Cristo está às portas e essa é a nossa crença, essa é a nossa expectativa. Todos esses elementos estão na Bíblia e são promessas incondicionais, isto é, elas não dependem de uma circunstância para se tornarem realidade. Embora ainda sejam abstratas, algumas delas serão concretas no tempo em que Deus assim o quiser fazer. Por outro lado, item 2, pastor Elinaldo fala sobre promessas condicionais. Essa é lida por um outro prisma. Se as promessas incondicionais são ultracircunstanciais, as condicionais, por sua vez, dependem das circunstâncias. Cumprir ou não o tempo e a atitude humana.
existem dois textos importantes para essa reflexão. O primeiro é Êxodo capítulo 15, o segundo é Deuteronômio capítulo 28. Esse último, com especificidade, retrata uma história interessante. Acho que você, leitor da Bíblia, deve se recordar. Na altura do capítulo 28, nós temos o nosso Deus conversando com o povo de Israel e por meio de dois montes que tinham uma altitude semelhante, uma distinta e leve alteração de um para o outro nesse aspecto, Ebal e Gerizim, e tinham uma diferença importante no cume de cada um deles. Por exemplo, quando você geograficamente, historicamente, arqueologicamente estuda sobre o Monte Ebal, ou se você fizer uma visita em loco, você descobrirá que o Monte Ebal é seco, é árido na sua proporção. Já o Monte Gerizim, em contrapartida, apresenta um outro retrospecto. O Monte Gerizim tem uma terra fértil em seu cume, florescente, frutífera. E lá, seja em Ebal ou Gerizim, o Senhor deu uma determinação a Moisés. Do Monte Ebal, onde há aridez e sequidão, serão lançadas as maldições sobre o povo. Em Gerizim, em contrapartida, serão lançadas as bênçãos. E aí inicia o capítulo 28. E há de ser que aquele que ouvir atentamente a voz do Senhor e os mandamentos seus obedecer, o Senhor lhe exaltará sobre todas as nações da terra. Todas estas bênçãos, que bênçãos são estas? Aquelas que estão relatadas ao longo do capítulo 28, virão sobre ti e te alcançarão, diz o Senhor. Depois você, com cuidado, leia todas as bênçãos elencadas naquele capítulo e veja que o Senhor dá bênçãos de fato literais. Bendito serás ao entrares, ao saíres, bendito será na cidade, no campo e coisas parecidas. O que isto significa? Significa que para essas bênçãos acontecerem, o sujeito deveria se obter de uma circunstância, que nada mais era do que a obediência. Caso obedecessem, sofreriam como consequência, e a expressão sofrer aqui é proposital e no bom sentido, a bênção da exaltação, a bênção do cuidado, a bênção da proteção e da provisão de Deus. Contrapartida, em desobedecendo ao Senhor, as maldições também viriam a reboque. Agora vejam, o propósito das promessas de Deus, elemento do item 3. Ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. Mas, lá no final, quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, nós temos a convicção inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Quando você olhar para a Bíblia, eu prefiro encerrar a reflexão do tópico 3 com essa, levar você a essa reflexão. Veja que na Bíblia você tem a maior profecia. Nós não somos, do ponto de vista pentecostal, cessacionistas, embora respeitemos o contraditório, mas em crendo ainda de que os dons espirituais estão em evidência, possivelmente em algum momento você viu uma pessoa ser usada como instrumento de Deus, embora esse ser usado por Deus, em especial a profecia, tenha sido banalizada, deturpada, manchada e se tornada genérica na nossa atual conjuntura. Lamentavelmente existem pessoas brincando com Deus, usando o nome de Deus, dizendo assim diz o Senhor, quando Deus não diz absolutamente nada. Tem pessoas dizendo RG, CPF, número de placa do carro e as letras, sem qualquer tipo de respaldo e para qualquer significância que seja, apenas para gerar sensacionalismo e comoção no auditório. Nós não precisamos disso, irmãos. É claro que cremos que Deus ainda fala, que Deus ainda comunica, que Deus ainda transmite a sua mensagem e graças a Deus por isso. Mas a maior mensagem, a maior profecia que existe e ainda está em evidência é a Bíblia Sagrada. Ela fala. Existem promessas em evidência, existem promessas a por vir. Portanto, se você quer um alento para o seu coração, quer um consolo para a sua alma, abra a sua Bíblia. Você vai encontrar promessas que estão em evidência e aquelas que estão no porvir e que dizem respeito à Igreja de Cristo Jesus. Se você vai a um culto e supõe que Deus não falou contigo porque ninguém se dirigiu a você, colocou a mão sobre a sua cabeça e nem comunicou nenhuma palavra direta, por favor, meu irmão, reveja o seu conceito. Culto não é isso e o falar de Deus não se limita a isso. Deus fala através de uma canção da harpa, Deus fala através de uma oração, Deus fala através da leitura bíblica, Deus fala através de uma mensagem ministrada, Deus fala através da bênção apostólica, no recado que o pastor está compartilhando com a igreja. Esteja em sintonia, esteja ligado no trono, não perca a frequência, esteja em perfeita sintonia com os céus, porque em todas as celebrações Deus tem uma mensagem para o seu coração, tem absoluta certeza disso. Concluindo a lição de hoje, aprendemos que Deus é soberano, Deus é maravilhoso e Ele zela pela sua palavra para cumprir. Nós aprendemos que promessa é compromisso de Deus a respeito de alguém ou com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais.
Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar, afinar, melhorar, otimizar, unificar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Deus se relaciona conosco, seres humanos errantes, falíveis, limitados. A nossa oração é que Deus nos ensine a confiar integralmente nele, nas suas promessas, na sua palavra, porque ele é fiel e poderoso para cumprir. Desfrute dessa comunhão, dessa alegria, desta bênção. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, e permitindo Deus, estaremos de volta aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço e fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.